Vamos seguir com os assuntos. A Polícia Federal indiciou nesta quinta-feira o deputado André Janones e outras duas pessoas pelo suposto esquema de rachadinha, que é o repasse de salários no gabinete do congressista. Na gravação, que deu início às apurações, Janones teria feito uma reunião com assessores em que citou a devolução de parte da remuneração dos funcionários. Janones foi indiciado por peculato, associação criminosa e corrupção passiva. Os outros dois indiciados, um assessor e outro ex-assessor, foram indiciados por associação criminosa e corrupção passiva. No relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal indica que Janones é o eixo central em torno do qual a engrenagem criminosa gira. O deputado nega as acusações. Janones, aí, essa figura que gerou tanta polêmica durante o período eleitoral, agora voltando, então, Polícia Federal indiciando o Janones. Aí eu te pergunto, Caio Montelo, tivemos naquela época denúncia contra Flávio Bolsonaro por rachadinha no gabinete. Agora, Janones, aliado do atual governo federal, indiciado por isso também. Essa situação mostra que essa prática é algo comum na política, mais comum do que a gente pensa? Infelizmente, Rafael, rachadinha se tornou algo do ambiente político. Eu não falo na sua totalidade, eu não acredito que todos os deputados, senadores, eu não acredito que todos os vereadores façam isso, mas vez ou outra nós ouvimos no meio midiático denúncias, deputados e parlamentares sendo acusados de rachadinha, e eu acredito que isso deva se estender de forma oculta pelo Brasil afora. Sobre André Janones, ele é um paladino das virtudes, ele é aquele que apregoa virtudes e taca pedra em todos os demais. É lastimável, eu acredito que é uma vergonha para o nosso Congresso Nacional, é uma vergonha para o Congresso Nacional não tê-lo afastado, porque isso corrói a imagem, toda a compostura que é exigida de um parlamentar e joga o nosso Congresso Nacional numa vala, numa vala de falta de respeito, de insignificância, em virtude de um parlamentar como esse. O áudio, a PF, como muito bem feito, indiciou. Um dos áudios aí foi exposto recentemente nas redes sociais, e se aquele áudio for verídico, é claro, é notório que ele exercia, que ele fazia rachadinhas no seu gabinete. A rachadinha é mais comum do que a gente pensa na política brasileira, doutora Nara? Olha, eu ainda acredito que seja exceção. É uma exceção na política brasileira, mas é uma exceção que não escolhe bandeira. Isso é interessante. Às vezes, eu falei aqui agora há pouco sobre essa paixão, essa irracionalidade, uma lente de irracionalidade que as pessoas colocam para ver a política. E essa mesma lente de irracionalidade determina que uma rachadinha, por exemplo, seja algo específico da direita ou da esquerda. E isso não é verdade. A rachadinha é uma prática que, na minha visão, não é caráter, comum, Não tem a ver com o lado. Mas que na verdade não tenha, apesar de não ter, de ser uma exceção dentro da política, porque a gente pode ver que existem muito mais virtude, pessoas muito mais virtuosas do que pessoas execráveis como essas. Mas a gente tem que perceber que isso não é uma característica de bandeira. Então aqui, o Janones, ele vai ter que responder a esse processo, a essa investigação, com a seriedade que o caso requer. Então não adianta só ir para as redes sociais, lacrar nas redes sociais e fazer que aquela claque produza, então, essa artificialidade de apoio, ou a outra claque produza uma artificialidade de prejuízo, de julgamento. A gente tem que colocar as claras, submeter essas pessoas à lei brasileira. É isso que tem que ser feito, submeter essas pessoas à penalidade, às sanções e à racionalidade da lei brasileira. Agora, dizer que é só de um grupo ou de outro grupo, isso aí é uma inverdade. Doutora Nara Bueno, muito obrigado pela participação, excelente final de semana, até a próxima. Eu que agradeço, uma boa sexta-feira a nós todos. Caio Montelo, grande abraço, até a próxima. Eu que agradeço você que nos acompanhou, obrigado Rafael, obrigado doutora Nara, até semana que vem, um forte abraço.